E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre química orgânica, uma introdução à química orgânica. Espero que vocês estejam todos bem aí e bora para nossa aula. Bom, então, para a gente começar a falar da química orgânica, um pouquinho da história desse ramo da química, né? A gente precisa falar um pouquinho de Bergman, que ele deu a primeira definição da química orgânica, onde ele dizia que os compostos orgânicos eles são compostos extraídos de seres vivos. Então, basicamente, nós temos dois reinos aqui, os reinos dos seres vivos e o reino mineral. Então, os compostos químicos obtidos a partir de seres vivos, né, são os compostos orgânicos, e os extraídos a partir de minerais, ou rochas no caso, a gente pode dizer, são os compostos inorgânicos. Uma das características muito importantes, né, verificadas até então nessa época aqui, é que não era possível produzir um composto orgânico de forma sintética, ou seja, não era possível produzir um composto orgânico, por exemplo, no laboratório. E obviamente a comunidade científica ela foi dando alguns motivos para que isso não acontecesse, né? Para que essa produção sintética de compostos orgânicos não acontecesse. Um deles, e um dos mais importantes na história da química orgânica, é a teoria da força vital proposta por Berzelius, onde ele indicava que os compostos orgânicos eles apresentavam uma certa força vital, ou seja, uma força divina, vamos dizer assim, que impossibilitaria deles serem produzidos a partir do reino mineral. Esse reino mineral ele não apresentava essa força vital, por isso que ele não conseguiria produzir compostos orgânicos de forma sintética, tá? Só que essa teoria da força vital, ela cai quando o Euler consegue produzir ureia a partir de cianeto de amônio, que é o composto inorgânico. Então aqui nós temos a produção de um composto orgânico, que é a ureia, a partir do cianeto de amônio, que é o composto inorgânico. Isso daqui aconteceu a partir de um simples aquecimento desse cianeto de amônio, tá? Produzindo então esse composto orgânico. Então a teoria da força vital cai aqui com essa produção da ureia. Beleza? Então, o que a gente define como química orgânica hoje? A química orgânica ela é um ramo da química que se dedica ao estudo dos compostos de carbono. Então, se ela estuda os compostos de carbono, é importante que a gente compreenda as características do átomo de carbono, certo? E para isso a gente tem os postulados de Kekulé. Esses postulados de Kekulé são três. O primeiro diz que o carbono é tetravalente, ou seja, ele consegue fazer 4 ligações, tá bom? O segundo é que essas 4 valências, ou seja, essas 4 ligações são livres. E a terceira é que ele consegue formar cadeias de átomos de carbono, tá bom? E aí por isso a gente vai começar a estudar agora os famosos hidrocarbonetos, que é algo que a gente vai estudar bastante durante a química orgânica, tá bom? Esses hidrocarbonetos eles são compostos formados por carbono e hidrogênio e eles vão seguir esses postulados de Kekulé que a gente acabou de ver, né? Então o hidrocarboneto mais simples que a gente tem é um hidrocarboneto formado por um carbono só. E como todo carbono precisa fazer 4 ligações, o hidrocarboneto mais simples ele vai ter um carbono e 4 hidrogênios. Lembrando que o hidrogênio é o elemento químico que tem um elétron só, então ele só consegue fazer uma ligação. Por isso aqui o hidrocarboneto mais simples que nós temos é o CH4, o carbono fazendo 4 ligações com o hidrogênio. Esses outros dois exemplos aqui, vocês podem notar que já há a presença do postulado de Kekulé que indica a formação de cadeias carbônicas. Ó. Aqui a gente pode notar uma cadeia formada por 2 carbonos, então aqui eu tenho um carbono ligado a outro. Então veja bem, esse carbono aqui está ligado a esse, certo? Então veja bem, esse cara aqui já está fazendo uma ligação, então ainda faltam 3. Então essas 3 ligações que faltam são completadas com hidrogênio. Então 1, 2, 3 hidrogênio. Esse daqui também já fez uma ligação com esse carbono, né? Obviamente. Então aqui ainda faltam 3 hidrogênios. Beleza? Aqui, ó, mais um caso de cadeia carbônica. Aqui nós temos uma cadeia com 5 carbonos em sequência, né? Então veja só. Esse carbono aqui está ligado a esse carbono, faz uma ligação. Então ainda faltam 3, por isso ele tem 3 hidrogênios. Esse cara aqui está fazendo ligação com 2 outros átomos de carbono, então ainda faltam 2 ligações. Então aqui nós temos 2 hidrogênios. Aqui é a mesma coisa, ele faz 2 ligações com átomos de carbono, então faltam 2 hidrogênios. Um hidrogênio para cima, outro para baixo.
Aqui é a mesma coisa, então ele tem 2 hidrogênios, e aqui ele só faz ligação com um átomo de carbono, então 3 hidrogênios aqui. Beleza? Aqui, ó, nós temos um exemplo de um ciclo, né? Ó, esse carbono ele faz 2 ligações, então 2 hidrogênios. Aqui, 2 ligações, então 2 hidrogênios. Todos aqui têm 2 hidrogênios porque todos eles fazem ligações com 2 átomos de carbono. Só que veja só, o carbono ele nem sempre vai fazer ligações simples, né? Ele pode formar ligações do tipo dupla também, certo? Então, nesse caso aqui, esse carbono ele faz uma ligação dupla com o outro átomo de carbono. Por isso, ele tem 2 hidrogênios. Esse daqui ele faz uma dupla aqui e uma simples. Ou seja, ele já fez 3 ligações, então por isso ele só tem um hidrogênio ligado nele. Aqui ele faz 2 ligações simples, então 2 hidrogênios. 2 simples, então 2 hidrogênios. E uma ligação simples com outro átomo de carbono, por isso 3 hidrogênios. Esse carbono aqui, ele forma essa cadeia com outro carbono a partir de uma ligação tripla. Então, para ele só falta uma ligação, então um hidrogênio em cada. Beleza? E por aí vai, certo? Aqui nós temos um exemplo da valência livre, né? Por quê? Porque veja bem, aqui ele não necessariamente está ligado somente a átomo de carbono e hidrogênio. Aqui aparece um heteroátomo também, que a gente vai estudar futuramente a presença de heteroátomos, que são átomos diferentes de carbono e hidrogênio na cadeia carbônica. Beleza? Enfim, a ideia é essa, o carbono ele tem que fazer 4 ligações, essas valências elas são livres, ele pode se ligar a diversos tipos de átomos diferentes, tá bom? E ele pode formar cadeias carbônicas, que assim, a gente vai ver um monte de cadeia carbônica daqui para frente. Então, essas fórmulas que a gente tem visto aqui são as fórmulas estruturais, tá? Fórmulas estruturais dos átomos de carbono. Só que a gente consegue também suprimir essas fórmulas estruturais. De que forma a gente suprime elas? Suprimindo os hidrogênios. Então veja bem, esse carbono aqui está ligado a esse átomo de carbono. Então ele precisa formar 3 ligações. Eu não necessariamente preciso desenhar os 3 hidrogênios ligados. Eu posso colocar um CH3 aqui, certo? Esse cara aqui ele já fez 4 ligações, então não tem nenhum hidrogênio. Esse aqui fez uma ligação, então ele precisa de 3 hidrogênios, por isso que ele é um CH3. Esse carbono aqui, ó, esse carbono aqui, ele já fez 2 ligações com outros átomos de carbono, por isso que ele tem 2 hidrogênios, para completar as 4. Esse cara aqui, ele fez 3 ligações, ó, 1, 2, 3 com outros átomos de carbono, por isso ele é um CH. Então aqui a gente tem as fórmulas suprimidas, onde a gente suprime os hidrogênios, beleza? Simplesinho também. É uma forma de simplificar a nossa escrita das cadeias carbônicas. E ainda há uma terceira forma, ainda mais simples, de escrever uma molécula orgânica, né? Um composto orgânico, ou melhor, um hidrocarboneto, que é a fórmula em linha ou a fórmula em bastão, que é mais suprimida ainda e é bem de boa, tá? Vocês vão ver que é bem sossegado. Aqui, por exemplo, cada pontinha vai ser um átomo de carbono, certo? Toda pontinha aqui é um átomo de carbono, por isso a gente vai fazendo esses zigue-zagues nessa molécula, beleza? Então aqui, por exemplo, ó, esse carbono aqui está ligado a esse carbono aqui, então ele fez só uma ligação com outro átomo de carbono, por isso ele é um CH3, né? Esse carbono aqui está se ligando a outros 2 átomos de carbono, por isso ele é um CH2. Esse carbono aqui está se ligando a 1, 2, 3 átomos de carbono, ele fez 3 ligações, então ele é um CH, ele só tem um hidrogênio, né, que é o que falta para completar. Esse cara aqui fez uma ligação só, certo? Então ele precisa de 3 ainda, então ele é um CH3. Aqui ele fez 3 ligações, certo? Então ele precisa de uma ligação para completar a tetravalência, por isso ele é um CH. Aqui nós temos um CH2, aqui um CH3, aqui um CH2, porque ele fez 2 ligações, então faltam 2 hidrogênios, e aqui um CH3, né? É importante a gente perceber também o seguinte, que as duplas ligações elas aparecem, as triplas também, aparecem nessas fórmulas em linhas ou bastão, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um CH3, né, porque ele só faz uma ligação com outro átomo de carbono, um CH2, aqui eu tenho um CH, né, porque ele faz 3 ligações. Aqui, esse carbono, ele faz uma ligação aqui e 2 aqui, porque essa ligação aqui é uma ligação dupla, ó. Percebam que nós temos 2 ligações, por isso ele é um CH. Esse cara aqui se liga apenas a esse átomo de carbono, porém,
por meio de uma ligação dupla, por isso ele ainda falta duas ligações, ele é um CH2. Beleza? E por aí vai, tá bom? Que nós temos diversos outros exemplos aqui. Então aqui, ó, um ciclo, bem importante esse, ó, esse cara aqui é um CH, porque ele já fez 3 ligações, CH, 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 CH. Aqui esse cara já fez 4, né? 1, 2, 3, 4. Então ele é só o C, sem carbono, sem hidrogênio, tá? Aqui ele é um CH2, porque ele fez 1, 2 ligações. Aqui ele fez uma com oxigênio e uma com carbono, mas tanto faz com quem ele está fazendo. Ele fez 2, então ainda faltam 2, por isso ele é um CH2 e esse cara aqui é um CH3. Beleza? Então essa aqui seria a fórmula suprimida ou a fórmula em bastão ou linhas. Beleza? E aí a gente vai começar agora a fazer algumas classificações que são muito importantes para a nossa próxima aula que eu vou postar daqui a pouquinho também. Beleza? Então aqui nós temos as classificações das ligações químicas. Por enquanto a gente vai meio que na decoreba aqui, tá? Mas é o seguinte, toda ligação simples é uma ligação sigma. Toda ligação dupla apresenta uma ligação sigma e uma ligação pi. E toda ligação tripla apresenta uma ligação sigma e duas ligações pi, tá? Então é sempre uma sigma, que seria a ligação forte, tá? A ligação sigma ela é sempre mais forte que a ligação pi, e a gente vai ver na próxima aula quando a gente estudar a hibridização do carbono, certo? Então aqui, ligação simples, retomando, ligação simples, sempre uma ligação sigma. A dupla sempre vai ter, uma dupla tem duas ligações, certo? Uma vai ser pi, a outra vai ser sigma, certo? E na ligação tripla vai ser uma sigma e duas pi, beleza? Então sempre vou ter uma ligação sigma e o restante vai ser pi, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, essa ligação aqui é uma ligação simples, então eu tenho uma ligação sigma aqui. Essa ligação aqui é uma ligação tripla, então uma delas vai ser sigma e as outras duas são as ligações pi, certo? Essa ligação aqui é uma ligação simples, então é uma ligação sigma. Aqui, ó, ligação simples, sigma, 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 certo? Toda ligação simples é sigma. Aqui eu tenho uma outra ligação sigma, outra ligação sigma, outra ligação sigma, certo? Agora aqui na dupla, toda dupla ela tem uma ligação sigma e uma pi, ou seja, uma ligação forte e uma ligação fraca. A sigma é forte, a pi é fraca. Aqui uma sigma e uma pi, e uma sigma e uma pi, certo? Aqui só tem ligações simples, então eu tenho apenas ligações sigma, certo? Então espero que tenha ficado claro. Ligação simples é sigma, dupla uma sigma e uma pi, e tripla uma sigma e duas pi, beleza? Lembrando que a sigma é forte e a pi é fraca, tá? Isso vai ser importante quando a gente estiver estudando as reações orgânicas, belezura? Bora continuar. Substituição do átomo de carbono. Tá, como que a gente vai classificar agora o átomo de carbono? Em relação à sua substituição, a gente vai ter 4 classificações. Ele pode ser primário, secundário, terciário, quaternário. Ele vai ser primário quando ele estiver ligado a, no máximo, um átomo de carbono. Secundário quando ele estiver ligado a 2 átomos de carbono. Terciário quando ele estiver ligado a 3 átomos de carbono. E quaternário quando ele estiver ligado a 4 átomos de carbono. Então veja bem, aqui a gente estava classificando a ligação. Como que a gente chama cada ligação? A gente pode classificar a ligação como sigma ou como pi, certo? Agora a gente esquece as ligações, a gente está classificando o carbono pela sua substituição. E a gente vai classificar pela quantidade de ligantes que ele tem. Então, por exemplo, esse carbono aqui, ele está ligado a apenas um átomo de carbono. Então ele é um carbono primário. Esse cara também está ligado a apenas um átomo de carbono, então ele também é primário. Então esse é primário e esse é primário. Ah, mas ele não está ligado ao oxigênio, então ele não seria secundário? Olha aqui, tem que estar ligado a 2 átomos de carbono. Esse cara aqui está ligado a somente esse átomo de carbono, certo? Da mesma forma que esse daqui, ó, esse carbono aqui onde eu estou com a setinha, ele está ligado a 2 átomos de carbono, está ligado a esse e ao oxigênio, só que o oxigênio nessa classificação ele não vai contar. Então, se ele está ligado a 2 átomos de carbono, ele é um carbono secundário. Esse cara aqui também é secundário
esse aqui também é secundário, esse aqui também é secundário, esse aqui também é secundário e esse aqui também é secundário, certo? Deixa eu fazer uma apontadora laser. Ah, agora sim. Olha o que eu descobri. Porra, como eu sou burro, né, velho? Por que eu não fiz isso antes? Com essa retinha não dá pra ver nada. Ai, ai. Ó, esse cara aqui, galera, ó. Esse aqui, ele tá ligado somente a esse átomo de carbono, então ele é primário, né? Esse cara aqui também tá ligado a somente esse átomo de carbono, então ele também é primário. Ah, mas ele não tá ligado ao oxigênio? Acabei de falar. Para classificar, você tem que esquecer os outros elementos químicos. É só carbono que você tem que olhar. Esse cara aqui também é primário e esse aqui também é primário porque tá ligado a um só. Vamos lá. Esse cara aqui, carbono primário. Esse daqui tá ligado a outros dois, então ele é secundário. Esse aqui tá ligado a três, ó, tá ligado a esse e esse, então ele é terciário. Esse aqui tá ligado a 1, então ele é primário. Esse aqui tá ligado a 3, então ele é terciário. Esse aqui tá ligado a 2, então ele é secundário. Esse cara aqui tá ligado a 1, então ele é primário. Esse cara aqui tá ligado a 2, então ele é secundário. E esse cara aqui tá ligado a 1, então ele é primário. Beleza? Então, gente, é isso aí. A aula de hoje foi isso. A gente aprendeu um pouquinho sobre os conceitos iniciais da química orgânica, né? A formação de hidrocarbonetos, a formação de cadeias carbônicas, a tetravalência do carbono. E aí a gente já viu duas classificações. A gente aprendeu a classificar a ligação em sigma e pi e a gente aprendeu a classificar o carbono de acordo com a sua substituição. E aí, eu coloquei aqui o NanoKid, que esse cara aqui chama NanoKid, ele caiu numa questão do Enem. E o Enem perguntava em qual região do corpo o NanoKid apresentava carbono quaternário. E o carbono quaternário é um carbono que é ligado a outros 4 átomos de carbono. E aí a gente percebe que o átomo de carbono quaternário fica na mão, né? Ó, aqui, ó, ele fica bem na mão. Aqui, esse cara aqui é ligado a esse átomo de carbono, esse e esse aqui. Beleza? Aqui também é a mesma coisa, ó. Esse e esse antes da ligação tripla. Certo? Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje e a gente se vê na próxima. A próxima aula é sobre hibridização de átomos de carbono. A gente se vê lá. Abraço e até mais. Valeu!